Hoje eu trouxe para vocês uma pergunta que muitas pessoas me fazem, que é qual é o impacto do consumo de frutas variadas na quantidade de açúcar que a gente tem no sangue, na glicemia? Bem, em primeiro lugar, não é para ninguém parar de comer fruta. Vários estudos, esse aqui foi publicado em 2021, mostram que o consumo de fruta é muito benéfico para a saúde. Quando a pessoa aumenta o consumo de fruta em apenas uma porção por dia, ela já reduz o risco de ter uma doença cardiovascular em 3%, em ter um derrame cerebral em 8%, em ter doença coronariana em 4% e um câncer na boca em 49%, pela quantidade grande de fibras e principalmente de antioxidantes nessas frutas. Além disso, quando as mulheres aumentam a ingestão de frutas em 200 gramas ao dia, podem reduzir o risco de câncer de mama em 6%, e quando a pessoa aumenta a ingestão de frutas para 100 a 500 gramas ao dia, pode reduzir o risco de diabetes tipo 2 em 8 a 12%. Agora, de fato, as frutas são ricas em carboidrato. E esse livro aqui é muito legal, se chama Glucose Revolution, ainda não está disponível em português, mas a autora é uma bioquímica que foi testando o impacto do consumo de vários tipos de alimento na glicemia dela, na quantidade de açúcar no sangue. Quando você vê essa barrinha verde, você está vendo uma quantidade adequada de açúcar no sangue que vai alimentar as nossas células todas para que elas consigam fabricar energia na forma de ATP e possam realizar todas as suas funções, seja a produção de enzimas, a regulação do metabolismo, a produção de hormônios, o transporte de substâncias e assim por diante. Agora, quando nós consumimos alimentos que contêm açúcar ou alimentos que contêm carboidrato, essa quantidade de glicose na corrente sanguínea pode aumentar para níveis que vão levar a maior risco de doenças, a maior risco de problemas cardiovasculares, a maior risco de diabetes, de acúmulo de gordura excessivo. Só que a gente não tinha falado que as frutas eram protetoras, mas depende da quantidade que você consome, das combinações que você faz e do tanto que isso vai influenciar a sua glicemia. Então, ela dá vários exemplos interessantes. Por exemplo, quando a pessoa faz uma vitamina de maçã, banana e morango, três frutas, essa quantidade consumida dessa vitamina vai fazer com que a glicemia aumente bastante e só começa a diminuir ali por volta de 1 hora e meia que a pessoa consumiu aquele alimento. Já se ela tivesse feito um outro tipo de vitamina e adicionado uma proteína em pó a essa vitamina e escolhido também frutas de menor índice glicêmico, por exemplo, tirado a banana e colocado abacate e mirtilos, os blueberries, olha só como o impacto na glicemia é muito menor. Então, ela está mostrando aqui que a escolha dos alimentos influencia a sua glicemia. O tipo de fruta que você escolhe é muito importante, principalmente se você tem tendência familiar a ter diabetes. E ela vai dando outros exemplos. Então, aqui nessa figura da esquerda, em que a gente está vendo a laranja, se a pessoa come a laranja sozinha, essa aqui está parecendo mais uma mexerica, né? Mas se a pessoa consome esse alimento sozinho, esse alimento ele vai aumentar a glicemia e vai causar um grande pico, e com esse grande pico, ele, apesar de não ter chegado na área cor-de-rosa, ele ainda está dentro dos padrões esperados, que acontecem depois de uma refeição que tem algum tipo de açúcar, mas é um pico muito alto e de uma vez só. Então, isso faz com que o pâncreas produza muita insulina e logo depois a pessoa tem uma hipoglicemia. Aí você vê que a quantidade de açúcar no sangue cai muito. E com isso, muitas pessoas sentem fome rapidamente e algumas pessoas têm compulsão alimentar. Então, elas até consumiram um alimento saudável, que não aumenta muito a glicemia, mas tiveram uma diminuição drástica da quantidade de açúcar no sangue e isso fez com que depois ela tenha que comer de novo. E nem sempre que a pessoa tem compulsão alimentar, ela vai comer uma fruta de novo. Talvez ela vá comer um bolo, o que vai aumentar muito mais a glicemia. Agora, no mesmo gráfico, só que na parte de cima, se a pessoa tivesse consumido essa mesma fruta e saído para dar uma caminhada, olha só que interessante, essa glicemia, ela não aumenta tanto quanto na imagem de baixo, e ela vai caindo também mais lentamente, sem ser uma queda muito abrupta, sem ter uma hipoglicemia tão grande. Então, o controle da fome e da saciedade é melhor.
Outros exemplos aqui de escolha de alimentos. O abacaxi, que tem mais açúcares, então 150 gramas de abacaxi, que equivalem a mais ou menos 2 fatias, eleva a glicemia, também de forma mais rápida. E além de elevar mais a glicemia, também pode cair muito rapidamente essa glicemia. Não tende a causar uma hipoglicemia, mas pode acontecer porque os sintomas de hipoglicemia variam entre as pessoas. Então, tem pessoas que só sentem tontura, compulsão, com glicemia abaixo de 60, outras com glicemia abaixo de 80. Então, varia de uma pessoa para outra. Então, escolher o que você come, se você tem essas tendências a pico hiperglicêmicos ou depois a hipoglicemia, é importante. Então, se você trocasse o abacaxi pela romã, a romã não causa tanto esses picos glicêmicos. E se ainda assim você quisesse controlar melhor, você ainda poderia sair para dar aquela caminhadinha. Inclusive, aqui a gente tem o exemplo das bananas, que é uma das minhas frutas favoritas. Então, olha só, comer a banana pura, olha como causa um pico de glicemia, ultrapassa essa área cor-de-rosa. Se a pessoa tivesse comido a banana e feito musculação, esse pico de glicemia era muito menor. E aqui do lado direito a gente tem também uma outra opção. Então, a figura de cima, a pessoa que comeu as bananas, e a figura de baixo, a pessoa que comeu banana com pasta de amendoim ou com pasta de tahine, e depois ainda foi fazer uma atividade física. Então, essa glicemia não tem nem esse pico para cima, nem esse vale para baixo, nem uma hipoglicemia também, o que é muito interessante. Por isso que muita gente fala que banana é comida de atleta, não é? Mas eu adoro. E olha só, quando a gente mistura também a banana com outros alimentos. Então, aqui na figura da esquerda, a gente tem a mistura da banana com o açaí. Quando a pessoa mistura o açaí, que é uma fruta de baixo índice glicêmico, com uma banana muito madura, ele vai ter um pico maior de glicemia e depois uma tendência maior a um vale, a uma hipoglicemia. Já se esse açaí tivesse sido misturado a uma banana menos madura, um pouco mais para verde, esse pico não acontece, porque a banana mais verde ela tem muito amido resistente, o que vai evitar esse pico de glicemia. Uma outra opção, se você não gostou do açaí com a banana mais verde, seria consumir outros tipos de fruta. Então, por exemplo, o abacate, que nós utilizamos muito frequentemente para fazer o guacamole. Se você consome esse guacamole com biscoitinhos, com tortilhas, você vai ter uma elevação rápida dessa glicemia e ela vai ultrapassar essa área verde chegando na área cor-de-rosa. Agora, se em vez de consumir com biscoitinho, você consumisse, por exemplo, com talos de brócolis, olha, não aumenta quase nada a sua glicemia, fica em níveis muito saudáveis, então isso aqui é super interessante para quem é diabético ou para quem tem resistência à insulina. Outros exemplos de escolhas de alimentos. Aqui em cima, a pessoa consumiu, na figura da esquerda, 4 uvas e a glicemia aumentou, mas se ela tivesse trocado por 15 morangos, o que vai saciar muito mais, ela conseguiria controlar muito melhor a glicemia. Ou, se ela não quiser comer morango, se ela quiser uva mesmo, consumir essa uva com alguma proteína. Então, ou depois do almoço, em que ela consumiu uma carne, um peixe, um tofu, ou então essa uva, se fosse de lanche, consumida, por exemplo, com um queijo. Isso se a pessoa se sentir bem, tá? Nem todo mundo se sente bem misturando lácteos, por exemplo, queijo, iogurte, com frutas. Aqui outro exemplo. O morango a gente já viu que não aumenta tanto a glicemia. Olha aqui a figura da esquerda abaixo. Então, bem controladinha essa glicemia após o consumo de morangos. Mas se a pessoa tivesse consumido morango após uma proteína, como eu falei, por exemplo, após o almoço, ou num lanchinho que tivesse proteína, poderia ser um ovo, mas poderia ser castanhas. Então, primeiro as castanhas ou o ovo, depois o morango. Se a pessoa for fazer uma caminhada pequena também, depois, melhor ainda. Controla ainda mais essa glicemia. Outro exemplo da pera, que é uma fruta muito consumida, tanto no Brasil quanto aqui na Europa. A pera sozinha, uma pera bem grande sozinha, vai aumentar bastante a glicemia, mas se antes a pessoa tivesse comido um alimento proteico, que pode ser uma carne, pode ser frango, pode ser tofu, pode ser ovo, pode ser uma manteiga de castanha, pode ser pasta de amendoim, olha como a glicemia fica bem mais ajustada. Então, esses alimentos ricos em proteína vão fazer com que a digestão fique mais lenta e a absorção de açúcares seja muito mais controlada. Outro exemplo aqui, a maçã sozinha aumenta pouco a glicemia, ainda fica dentro da área verde, mas se você quiser controlar ainda melhor, você pode comer as castanhas antes. Então, aqui a gente tem um exemplo do consumo de amêndoas
antes do consumo de maçã e um controle ainda bem melhor da glicemia. Depois, a gente tem na figura da direita, na parte de cima, 2 fatias de abacaxi consumidas no meio da tarde, por exemplo, como um lanche, e a gente tem uma elevação grande da glicemia, ultrapassando a parte verde, chegando na área rosa. E na parte de baixo, na figura de baixo, a gente tem as mesmas 2 fatias de abacaxi, só que consumido depois da refeição, como uma sobremesa. Então, se você comeu proteína, por exemplo, na refeição, você vai comer a sua sobremesa que tem açúcar da fruta, no caso aqui o abacaxi, mas você não vai ter esse pico glicêmico. De novo, nem todo mundo se sente bem em comer fruta após a refeição, então você vai ter que ir ajustando de acordo com o que você sente em relação ao seu organismo, porque tudo tem que ser individualizado. Na figura da esquerda abaixo, você comeu uma maçã, você tem um pequeno pico glicêmico. Agora, se você tomar suco de maçã, mesmo que ele não tenha açúcar, esse pico de glicemia bem maior. Isso a gente está falando num consumo isolado, por exemplo, no café da manhã sozinho ou em um lanche, esses alimentos sozinhos. É diferente se você tivesse consumido após uma refeição proteica. Aqui, a pessoa tomou esse suco chamado Jamba Juice, e essa marca tem vários tipos de suco, tem suco com açaí, suco com matcha, suco com laranja. Eles fazem várias misturas, tá bom? Eles colocam em alguns proteína, em outros não. Então, é uma marca de suco de frutas dos Estados Unidos. E nesse aqui especificamente que ela testou, que eu não sei qual foi a combinação exata, mas se o suco foi tomado sozinho, você vê que a glicemia aumenta muito mais do que se ele foi tomado após o almoço. No Brasil, a gente não tem Jamba Juice, nem aqui em Portugal, mas as pessoas tomam suco. Eu, por exemplo, adoro suco de laranja. Não costumo tomar, não é frequente, mas adoro. Então, olha só, o suco de laranja aumenta muito mais a glicemia do que se eu tivesse comido uma laranja. Porque se eu comer uma laranja, eu tenho ali uma quantidade de frutose misturada com fibras. Se eu consumir só o suco, eu tenho pouquíssima fibra, quase zero de fibra, e uma quantidade maior de frutose, porque eu uso 3, 4 laranjas para fazer o suco. Melhor ainda seria tomar, então, depois de uma refeição proteica ou fazer uma atividade física após esse consumo de suco de laranja, como a gente viu que acontece lá com a banana. E aqui um exemplo de refeição salgada. Então, se antes da refeição, por exemplo, arroz com um ceviche de camarão, a pessoa come uma manga, ela tem um aumento grande da glicemia. Agora, se ela primeiro come a proteína com os vegetais, né, um camarão misturado com tomate, depois o arroz, depois a manga, isso muda. Então, a ordem dos fatores aqui altera sim o produto, tá bom? Você sempre vai começar pelos vegetais, pela salada, salada de folhas, as suas proteínas e depois os carboidratos. Aqui você tem 2 exemplos de carboidrato, como o arroz e a manga. Outra coisa que influencia muito a glicemia é se você está descansado ou não. Uma pessoa que dorme pouco tem uma tendência maior a ter hiperglicemia, a ter resistência insulínica. Então, se ela dormiu mal e fez uma refeição contendo mamão, você vai ver que a glicemia dela aumenta muito mais do que se ela tivesse dormido bem. Além disso, se ela dormiu mal, comeu o mamão e aí a glicemia aumentou bastante, que ela poderia fazer? Ou não comer o mamão, se ela dormiu mal, poderia até fazer um jejum pela manhã, ou se ela quer comer muito mamão na hora que ela acorda, pelo menos fazer isso após uma proteína. Então, olha como muda se ela consumiu o mamão após 2 ovos. A manga, gente, eu sou apaixonada. Eu cresci numa casa que tinha várias mangueiras e mangas de vários tipos. É um alimento super saudável, contém muita fibra, contém carotenoides. Eu amo manga e é diferente você comer a manga ou você comer a manga desidratada. A manga desidratada vai conter muito mais açúcar numa quantidade menor. Ela vai aumentar muito mais a glicemia do que a manga fresca. Agora, se você quiser aumentar muito menos ainda a glicemia, você pode misturar essa manga com uma fibra, como a chia, e uma proteína. Então, você poderia usar um iogurte aqui mais proteico para controlar ainda melhor a sua glicemia. Então, essas são estratégias muito legais para quem é diabético, para quem tem resistência à insulina, para quem está fazendo um trabalho para o cérebro para melhorar a memória, porque glicemia alta também afeta muito a memória.
Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link para esse livro abaixo. Se precisar de ajuda, marque uma consulta. O meu site é andreatorres.com. O link para marcar a consulta é andreatorres.com/consultoria. Você também me encontra no Instagram, Andrea T, e você tem acesso também aos meus cursos online pela plataforma T21.video.